É, eu quero ver qual é a cara do Orlando quando ele souber agora que eu troquei a Cardano da minha carteira de hold pro Terra Luna. E aí a galera começou a me criticar no Instagram, porque eu tirei a ADA Cardano das Blue Chips e coloquei a Terra Luna. Aí eu falei assim, cara, nada contra a Cardano, até fiz um dinheirinho nela 2021, porque eu fiz uma retrospectiva, né, da nossa carteira no passado, deu 350% de alta, né? Mesmo depois de toda essa correção, eu pegando no dia 31 de dezembro, a carteira tinha dado 350% de ganho. E é o que eu falei, cara, eu não sou torcedor de moeda, né? Então, se tiver que trocar um ativo pelo outro que está performando melhor, a gente vai trocar, né? E aí teve gente falando assim, pô, mas isso não dá descrédito para você como gestor, ficar trocando de moeda. Aí eu falei assim, cara, qualquer fundo de investimento, qualquer gestor sério faz isso, cara. O cara dá uma rebalanceada na carteira. O cara não vai rebalancear toda semana, todo mês. Mas uma vez por ano o cara vai avaliar, cara, esses ativos aqui tá interessante, os caras estão entregando? Como é que tá o roadmap do ativo? Como é que tá o tokenomics que a gente vai começar a falar agora? Os caras estão entregando o que estão prometendo? Né? Eles têm mercado ou tá vindo uma outra moeda com mais mercado, com mais possibilidades, mais oportunidades? É isso, sacou? A gente não tem que ter pena do ativo, não. Esses caras, donos da empresa, eles nem sabem que a gente existe. Então a gente tem que pensar no nosso bolso primeiro. Não, Faz sem sentido sombra isso, de Orlando? Ou, dúvidas. ou eu estou Não, viajando? não, concordo com você. Eu acho que normalmente as pessoas confundem, né, essa ideia do hold com comprar e fechar os olhos, né, e esquecer, literalmente, compra e joga a chave fora. E a grande questão que normalmente as pessoas falam isso, né? Ah, vou fazer hold, vou comprar e jogar a chave fora, é porque tem a questão do sentimento, né? Então, normalmente as pessoas não têm aquela tese de investimento, não tem um fator ali que justifique aquela compra de forma racional, e às vezes as alterações do mercado de forma irracional acabam afetando ali a tomada de decisão da pessoa e a pessoa acaba se desfazendo no momento incorreto de mercado. Agora, isso é bem diferente de, por exemplo, ajuste de posição e até mesmo quando uma tese, por exemplo, não vira. Então, vou pegando o case específico de Cardano, muita gente entrou em Cardano no ano de 2021 com a tese de que iria ser desenvolvido um bom ecossistema de aplicações, de dApps, a gente teria implementação de contratos inteligentes. De fato, aconteceu com a Alonso, a implementação de contratos inteligentes, mas o ecossistema não chegou, não foi adotado, não foi bem recebido, e por consequência a gente vê isso refletindo tanto no preço quanto na forma que as pessoas estão reagindo ao ativo. Então, eu acho algo super natural. Faz todo sentido do mundo você pegar, reavaliar uma tese, por exemplo, a minha tese não se cumpriu, parece que não vai se cumprir. Então, vou Uhum, alterar para uma tese que eu julgo mais forte, julgo mais uhum. interessante, como você fez. Isso é importante salientar que isso não é algo que você vai avaliar toda semana, todo mês. Aí não é coisa de profissional, é coisa de amador, porque aí você virou torcedor, né? Você entra no ativo uma semana, outra semana, não tá legal. Aí depois na outra semana vai pro outro. Não, porque agora vai subir. Aí você vai só focando no preço, não olha no valor, né? Aqui a gente está falando de valor, né? O colega perguntando, ô Orlando, para quem está começando com pouco, é interessante diversificar? O que você acha? Com certeza, mas não a ponto de pulverizar a carteira, né? Eu tenho um meme que eu acho muito legal que o pessoal fala quando você descobre as altcoins e a pessoa vai comprando um pouquinho de cada coisa, que vai vendo valor em tudo. E a grande verdade é que quando você faz isso, você pulveriza a sua carteira, você pulveriza seu retorno, longo prazo. Normalmente você acaba não tendo um critério tão bom para escolha de ativos. Então eu teria ali essa calma, né? Tem algumas Dê teorias um de exemplo de mercado. como pulverizar. Dê um exemplo de pulverizar para o pessoal entender como é que é. Ah, seria basicamente pegar e falar, ok, eu vou investir em 100 tokens, por exemplo. Você vai Uhum, ter 1% da sua carteira em cada um dos tokens, uhum, imaginando que se uhum, distribuiu igualmente, uhum, investindo em uhum, 100 tokens. No final do dia, um token, por exemplo, pode multiplicar por 10 vezes. Aquilo ainda vai representar muito pouco da sua carteira, porque a uhum, porcentagem relativa da sua carteira em relação àquele token está muito baixa. Então, ali é onde entra o ajuste uhum, das uhum. suas posições, Eu já vi etc. pessoas, inclusive, fazendo isso e não deram certo, não. Eu Sim, vi depois, eu normalmente. vi uma matéria no ano passado de um cara que tinha feito isso. Aí eu fui ver lá o desenvolvimento da carteira do cara, o cara tinha feito, sei lá, 150% de lucro. Pô, mas pegou um ano super hypado, né? Se ele tivesse escolhido lá
5, 6 moedas, ele teria feito 300, 400%. Ele foi lá, avaliou em 100, ganhou 100%, 150%. Não compensa, tá? Não compensa pulverizar. Se vocês repararem, no geral, tanto no mercado tradicional quanto quando eu falo mercado tradicional, é bolsas, né, ao redor do mundo, no mundo cripto também, o pessoal trabalha entre 8 a 12 ativos, tá? Entre 8 a 12 ativos. Isso já é meio que um padrãozinho, tá? E é o que eu sempre falo, o dinheiro deixa rastro. Então não tenta inventar roda, não, tá bom? Se os grandes players, os grandes gestores trabalhem nessa linha, por que você vai querer trabalhar com 4 moedas? Ou vai querer trabalhar com 20, 25? Tá? Por exemplo, se você trabalha com poucas moedas, você tem dificuldade de diversificação e tem dificuldade de diversificar por setores. Hoje no mercado cripto você tem essa facilidade, antigamente você não tinha. O que é diversificar por setores? Vamos supor que eu vou investir na bolsa. Eu não posso pegar meu dinheiro e colocar todo no setor bancário, por exemplo, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Inter, Banco Banrisul, Banco do Brasil, porque eu não estou diversificando, eu estou deixando tudo no mesmo setor. No mundo cripto hoje, você já tem como diversificar por setores também, além de você diversificar por nível de risco e nível de volatilidade, além de você também colocar valor agregado no projeto, né? Então você pode escolher por setores. Hoje, por exemplo, você tem um Bitcoin que ele é bem específico, né? O que o Bitcoin faz. Mas tem algumas metas que fazem algo parecido com o Bitcoin. Por exemplo, a Dash faz algo parecido com o Bitcoin, né? Litecoin também, quando surgiu, tinha a mesma ideia. Hoje, Litecoin virou meio que uma moeda de teste, né? Então, normalmente, as coisas que são feitas, os testes que são feitos na Litecoin, depois é repassado para o BTC. Então, ela acabou virando uma moeda de teste. Mas, por exemplo, você tem moedas que são moedas de games, né? Tem moedas focadas a NFT, tem moedas focadas a contratos inteligentes, tem moedas focadas ao sistema de DeFi. Então, você pode escolher por setores. Então, se atente. Dinheiro deixa rastro e você não pode pulverizar, como o Orlando falou. Também não adianta você botar em 3, 4 moedas que você não consegue também diversificar também, né? Então, porque você vai ter dificuldade de diversificar por setores, tá? Bem, Eu vamos acho que pegar a dica aí é principalmente não diversificar no desconhecido, né? Porque Também é eu vejo bom muita isso daí. gente virando e falando, vou comprar não sei quantas moedas, pô, acabei de entrar no mercado, já vou comprar 10, 15 moedas de diversificar meu risco. Mas na maioria das vezes, a diversificação, ela pressupõe também um estudo, a compreensão daquele ativo, até para você reduzir, né, os riscos sistêmicos da sua carteira. O que significa isso? Por exemplo, estou investido no segmento de moedas privadas, então Monero, Zcash, etc. Vou dar uma suposição. Esse segmento ele tem um risco regulatório muito elevado. Então, qual que seria uma ideia boa pensando numa pessoa que tem uma tese em moedas privadas? Talvez diversificar em um segmento que tem um risco regulatório menor. Por exemplo, a ideia de reserva de valor como o Bitcoin, que já tem ETF, já está mais consolidado. Então, o fato de você não compreender o ativo, normalmente você vira e fala, vou diversificar naquela moeda XPTO, etc, etc, etc. E às vezes você está comprando mais risco ou do mesmo risco da sua carteira. E isso tem um potencial de impactar de forma ainda mais negativa a performance da sua carteira. Então, até esse racional ele é importante ser feito, né? A gente nunca diversificar no desconhecido, porque a diversificação no desconhecido, na verdade, não é uma diversificação. Na verdade, você só está brincando de Uma cassino ali loteria. Uma e pegando loteria. as fichas. Joga ficha.